Esta semana vamos falar no marketing digital e da sua importância para as organizações. O marketing digital é, como o nome indica, fazer marketing na internet, utilizando as diferentes plataformas disponíveis, seja por e-mail ou recorrendo às redes sociais, caso do Facebook, só para dar um exemplo. Os empresários e as empresas enfrentam cada vez mais desafios que não são fáceis de gerir de forma sozinha, porque se olharmos para o tecido empresarial, a maior parte das empresas, efetivamente, são pequenas e médias empresas. São muito poucas aquelas que têm por trás uma estrutura que as pode apoiar nos novos desafios. E esses novos desafios passam porque não basta atuar apenas no mercado local. Muitas vezes, para conseguirmos sobreviver enquanto empresas, temos que olhar para o mercado como um todo e cada vez mais os nossos clientes são clientes digitais. Nessa medida, importa ter, de facto, uma estratégia concertada e completamente orientada para esses mercados, de forma a nunca descurar o mercado digital. Por vezes, quando nós temos um cliente à nossa frente, nós lidamos com esse cliente porque ele está à nossa frente. Mas quando ele entra por outra porta, por uma porta digital, a maior parte das vezes não é tratado da mesma forma e são tratados quando há oportunidade. Essa necessidade de criar processos internos dentro da empresa, que acabe por dar resposta a essas necessidades que são impostas por clientes cada vez mais disponíveis em multi-device, desde um smartphone, desde um tablet, desde o seu computador, que inclusive realizam contactos quando deslocalizam tanto de um ponto como para o outro, importa às empresas terem capacidade de lidar com eles com uma estratégia completamente orientada para aquilo que é o seu negócio, mas apoiada para a necessidade desse mesmo cliente. Importa também construir cada vez mais uma lógica de crescimento. Por vezes, nós temos numa plataforma digital as mesmas necessidades que temos numa plataforma dita normal. Isto é, se eu estou a lidar com um cliente, eu tenho que ter um cuidado no discurso que eu levo de acordo com o interlocutor que tenho na frente. Da mesma maneira acontece, por exemplo, quando eu estou numa rede social. Eu não posso lidar com um cliente numa rede social como se ele fosse indiferenciado. Eu tenho que o conhecer. Por isso, é uma boa prática quando nós ouvimos primeiro antes de começar a comunicar. Do mesmo modo que fazemos quando vamos a uma festa de uma forma casual, não entramos na festa a dizer cheguei, fiz e aconteceu. Da mesma forma se deve fazer esse mesmo tipo de atenção no mercado digital. E para isso, importa-se corrermos de profissionais que já tenham experiência, que nos possam apoiar a construir uma estratégia completamente focada naquilo que é o meu cliente, orientada para aquilo que é o meu orçamento, para o meu budget e fazê-lo acontecer de uma forma natural, acompanhando as exigências desse mercado, porque à medida que ele sentir que há resposta do lado dessa pequena e média empresa, ou mesmo uma grande empresa, vai se tornar naturalmente mais exigente. E isso é de salutar. Temos de ter a capacidade de nos adaptar rapidamente a essas exigências, fazê-lo corresponder da forma concertada e não é deixar de trabalhar de forma tradicional e depois passar a trabalhar de forma digital. A internet invadiu a vida das pessoas e das empresas. Atualmente, quem tem um negócio pensa sempre que deve estar presente na net. E os PALOP também entraram no ranking. Para ter uma ideia, segundo o relatório anual da Universidade de Telecomunicações Internacional, os países da CPLP encontram-se nas seguintes posições relativamente ao uso da internet. Portugal, 64%, Brasil, 49%, Cabo Verde, 34,7%, Angola, 10%, Moçambique 4,8%, Guiné-Bissau 2,9%, São Tomé e Timor-Leste ainda não aparecem nesta listagem. Recorrem essencialmente ao computador e aos telefones para navegarem na net. E as empresas estão de olho nestes consumidores para praticarem marketing digital. Relativamente a um plano digital, na prática, os conceitos básicos que estão por trás de um plano de comunicação ou de um plano de marketing que tem lá dentro um plano de comunicação continuam a ser os mesmos. Existem exigências diferentes para a forma onde essa mesma comunicação vai aparecer. Então, embora tenhamos que ter em linha de conta toda a estratégia da empresa e alinhar essa estratégia dentro do plano de comunicação, aqui há que terem atenção que eu não posso comunicar num suporte visual, por exemplo, num suporte digital é completamente diferente, quando eu tenho uma mensagem que vai para um outdoor e conto uma mensagem esporádica para alguém que passou transitoriamente nesse mesmo outdoor, quando eu tenho, por exemplo, num suporte que é móvel, que é, por exemplo, um tablet ou um telemóvel, onde eu vou ter que lhe contar uma história. Ele só vai ver parte da minha mensagem e essa parte da mensagem ele não tolera que eu repita a mesma mensagem 2 ou 3 vezes. Se eu tiver um outdoor na rua, eu passo por lá todos os dias e não me incomoda que a mensagem se mantenha durante uma semana. Mas se essa mensagem estiver no meu telemóvel durante uma semana, incomoda-me seriamente que me tratem como se eu fosse algo indiferenciado.
nós temos que conhecer o nosso público, mas temos que nos orientar para esse público e para as várias formas como comunicamos nesse público, nas multiplataformas em que estão disponíveis neste momento as formas de comunicar. Os fundamentos básicos do marketing digital assentam em 7 pilares: marketing de conteúdo, marketing de redes sociais, e-mail marketing, marketing viral, publicidade online, pesquisa online e monitoramento. Mas tudo isto tem um preço. Um plano de comunicação e um plano digital, na prática, é traduzir a forma tradicional de comunicar para toda a nova realidade de comunicação, seja ela sob a forma de rede social, seja ela sob a forma de um mobile device, seja ela sob a forma de internet pura e dura, quando nós sabemos hoje que há universidades onde já não oferecem, por exemplo, e-mail. Enquanto algumas empresas continuam a achar que o e-mail é uma sofisticação para comunicar com terceiros, alertamos que, por exemplo, há um conjunto de instituições onde hoje já comunicam com os seus interlocutores sem usar o e-mail. O e-mail é algo já do passado. Por isso, acompanhar as novas tendências, sem criar exageros, dosear o investimento de forma a corresponder às exigências do meu mercado e garantir que consigo fazer negócio com sucesso, acaba por ser isso que é traduzido num plano digital. Um plano digital, na prática, não tem um valor standard, isto é, de acordo com a complexidade que venha a ser exigida nesse plano de comunicação, podemos estar a falar de um plano que pode ser extremamente barato, e quando falamos de barato, estamos a falar que é inferior a $1000, quando podemos estar a falar de valores consideráveis, quando temos de articular multi-plataformas, multi-empresas para desenharem conteúdos para essas plataformas, e não só porque elas não são estáticas, como são evolutivas. É importante perceber que não basta comunicar uma vez, é preciso alimentar esse conteúdo de forma dinâmica, e por isso é importante ter um orçamento prévio para dosear esse orçamento de acordo com as exigências que a empresa tem, apoiadas num plano para que não seja feita a atuação de forma emocional, mas sim racional. Para muitos especialistas, não é possível ter sucesso com o marketing digital se não estiver presente nas redes sociais, caso do Facebook ou Twitter. Ter um plano de SEO, otimização de pesquisa pelo nome, produto ou serviço da sua empresa, assim como promover links patrocinados, podem ajudar muito a que o seu plano de marketing digital seja um sucesso.